Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nessa quarta-feira às 9h35 da noite em São Januário para enfrentar a Portuguesa da Ilha pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Aliás, joguinho bom para você apostar, né? A 1xBet, inclusive, tá com uma promoção para os membros, para os inscritos aqui do canal, galera que acompanha o meu trabalho. Deixei o link aqui na descrição. Você fazendo o registro por esse link, quando você fizer o seu primeiro depósito para começar a apostar, você vai receber esse valor em dobro. Ou seja, botou R$50 para começar a apostar, recebe 100, botou 100, recebe 200, mas tem que utilizar o cupom GARONI. Você faz a inscrição no link, seu registro aqui no link que está na descrição do vídeo e usa o cupom GARONI na hora de fazer o seu primeiro depósito e você começa a brincar. Inclusive, o jogo do Vasco hoje, uma vitória simples do Vasco, está pagando R$1,60 para cada R$1 apostado. Vale ficar de olho. Até porque o Vasco vem de vencibilidade na temporada, né? São 4 jogos até agora, 3 vitórias e apenas um empate. O Vasco, nesse momento, é o segundo colocado no Campeonato Carioca, empatado em pontos com o Botafogo, que é o líder, os dois ali com 10 pontos. E a Portuguesa está perto também. Portuguesa, que no ano passado foi semifinalista do Campeonato Carioca, acabou caindo para o Fluminense, está em quinto nessa edição. Entre os pequenos é o que está melhor colocado. E muito por conta da sua defesa. Tem a quarta defesa menos vazada do campeonato, com apenas 3 gols sofridos. Então é um jogo de opostos, né? O Vasco, dono do melhor ataque do Cariocão até o momento, com 11 gols marcados, contra uma das defesas menos vazadas. Um duelo no mínimo interessante em São Januário. A Portuguesa, que é um dos times mais antigos, né, do futebol carioca, entre os que estão na elite, foi fundada em 1924. Primeiro jogo entre Vasco e Portuguesa foi em 1937. Inclusive deu Portuguesa, vitória por 2-0 no amistoso no estádio de Campos Sales. Mas o histórico é amplamente favorável ao Vasco. Em 67 jogos disputados até agora, são 56 vitórias do Vasco, 5 empates e apenas 6 vitórias da Portuguesa. Por coincidência, no ano passado, a última delas, vitória por 1-0 da Portuguesa contra o time sub-20 ainda do Vasco. Os titulares ainda não tinham estreado no estadual e a Portuguesa aproveitou, fez 1-0 em cima do Vasco. A maior goleada do confronto, no entanto, aconteceu em 1979, quando o Vasco aplicou 7-0 no Campeonato Carioca. E quase repetiu isso em 1986, fazendo 7-1, com 4 gols do Romário. O Vasco, que nessa quarta-feira deve voltar ao esquema 4-2-3-1 que o Zé Ricardo vinha adotando no início estadual. Mudou, né, contra o Madureira, fez um teste ali com 3 zagueiros, entrou o Cangá para jogar junto com o Ulisses e com o Anderson Conceição, tirou o Nenê, deu uma poupada no Nenê, então o Vasco jogou sem um meia central, jogou com 3 zagueiros. O Zé testando, né, algumas variações para a temporada e acredito que com a volta do Nenê, que hoje completa 150 jogos pelo Vasco, marca histórica do jogador, que já teve uma grande passagem, né, pelo clube e retornou no ano passado, o Vasco volte a jogar nesse 4-2-3-1. E aí a gente pode ter algumas novidades nesse time. Por exemplo, a entrada do Getúlio pelo lado direito, fazendo a função que era do Bruno Nazário. Claro que são características diferentes, né? Getúlio, que marcou 2 gols contra o Madureira. Bruno Nazário começou como titular do time a temporada, mas ainda não teve aquele grande jogo. E aí se gerou essa expectativa de ver Raniel, que é o artilheiro do time, artilheiro do Carioca, com 3 gols, jogando junto com o Getúlio, que marcou 2 vezes, e não disputando posição. O Getúlio pode fazer essa função. Inclusive falei isso aqui na análise dele, né? Quantas vezes ele não jogou pelo lado do campo pelo Avaí, fazendo dupla com o Daniel Amorim, jogando junto com o Rodrigão. Não é nem bem uma dupla, né? Nesse 4-2-3-1, na verdade, você mantém o esquema. Gabriel Peck pela esquerda, Nenê mais centralizado e o Getúlio podendo jogar pelo lado direito. Inclusive, como ele começou jogando contra o Madureira. O Bruno Nazário iniciou mais centralizado, com o Peck pela esquerda e o Getúlio mais aberto pela direita, mas sempre fazendo da direita para dentro, que é um jogador que gosta de entrar para finalizar, não é um jogador de fazer jogada de linha de fundo. Assim como o Nazário, quando está em campo, não é um jogador de fazer jogada de linha de fundo, mas é um jogador para dar o último passe, para tentar aquela bola em diagonal procurando o centroavante. Então seria manter o esquema, mas mudar um pouquinho a característica. Getúlio é mais forte, é mais rápido, é mais finalizador do que o Nazário. E com a volta do Nenê,
o Zé pode abrir mão de ter esse meia mais aberto. As jogadas mais trabalhadas, inclusive a bola parada, vão ficar mais concentradas no Nenê e não no Bruno Nazário. São testes que são válidos, até porque o Vasco não tem ainda nesse momento um clássico, vai ter na próxima rodada. E até para gerar uma dúvida nos adversários. Será que o Vasco vai jogar com 3 zagueiros? Será que o Vasco vai jogar no 4-2-3-1? Será que vai ter o Nazário ou o Getúlio abertos pelo lado? Inclusive o próprio Getúlio pode inverter de posição com o Raniel, que também é um atacante de mobilidade. Então são opções que o Zé Ricardo vai ganhando ao longo desse iniciozinho, né, de temporada, e que ele começa a fazer alguns testes no Carioca exatamente nesse momento onde não tem um peso tão grande. Até porque, como eu disse, vai enfrentar uma defesa bem sólida que é a da Portuguesa, a quarta menos vazada do campeonato. Só Fluminense, Flamengo e Audax sofreram menos gols que a Portuguesa. Portuguesa que tem algumas mudanças, teve algumas mudanças em relação ao time do ano passado, perdeu o Chay, mas manteve outros nomes também como o Watson, lateral direito, que voltou do Sampaio Corrêa, disputou a Série B do ano passado e retornou agora, Romarinho, Wellington César, Patrick, jogadores que fizeram parte da campanha do ano passado, da boa campanha da Portuguesa no ano passado, que estão ainda nesse time. E eu tô curioso para ver como é que vai ser esse duelo, porque são dois times que não têm tido muita posse de bola, que na verdade não têm trabalhado muito a bola. Portuguesa já desde o ano passado é um time que tenta acelerar muito o jogo e definir muitas vezes, inclusive, na bola parada. É um time forte fisicamente, tanto para marcar quanto para duelar. É um time que briga o tempo todo também no jogo aéreo. E o Vasco nessa temporada tem tido mais essa característica também. O Vasco, por exemplo, no Campeonato Carioca, é o segundo time que menos troca passes, bem diferente do time do ano passado, que era o segundo time na Série B que mais trocava passes. E a Portuguesa não está muito longe, é o terceiro time que menos troca passes. Então o que a gente deve ver no jogo de hoje em São Januário são dois times tentando acelerar o tempo todo, são dois times que trabalham muito bem a bola longa. O Vasco hoje é o líder de lançamentos certos do Campeonato Carioca, a Portuguesa está em quarto nesse ranking, então são dois times que recuperam a bola e tentam acelerar. O Vasco tem conseguido isso com mais êxito. O Vasco é o time que mais finalizou certo até agora no Campeonato Carioca, tanto que é o melhor ataque da competição. Já a Portuguesa é o inverso, é o segundo time que menos conseguiu finalizar certo no campeonato de agora, marcou só 4 gols também. Então tem uma defesa sólida, mas o ataque ainda não encaixou, apesar de ter alguns bons valores, principalmente o Maiquinho, ponta que vem jogando pelo lado esquerdo. Ele e o Sanches fazem uma boa dupla pelo lado, inclusive na direita também. O Portuguesa ataca muito bem pelo lado, com Watson e Romarinho pela direita, Maiquinho e Sanches pela esquerda. O Vasco tem que ficar atento a isso. Por dentro tem o Patrick, que organiza mais as jogadas, e é por onde, na verdade, a Portuguesa tenta acelerar, por esse lado do campo. O Watson carrega um pouquinho mais a bola, já o Maiquinho é um jogador que tem mais o drible. É um jogador que o Vasco tem que ficar muito atento. Acho que as principais ações da Portuguesa devem sair pelo lado esquerdo, inclusive fazendo marcação mais alta. Falei aqui que a Portuguesa é um time que se defende muito bem, né? Que permite poucos chutes, inclusive. É o segundo time que menos cedeu finalizações certas no campeonato até agora. O oposto do Vasco é o segundo time que mais cedeu finalizações certas até o momento. A Portuguesa é o time que mais roubou bolas, é o que mais fez desarmes. Tem inclusive o líder dessa estatística, que é o Wellington César, volante. E o Sanches e o Maiquinho também aparecem muito próximo nesse ranking. O Maiquinho, mesmo sendo um ponta, tem 8 desarmes já no campeonato. Só para ter uma noção, o Edmar, que é o líder de desarmes do Vasco, tem 9. Então estou curioso para ver como é que vai ser. Se alguém vai tentar ter um pouco mais de posse de bola e trabalhar essa bola, talvez até o Vasco do Zé Ricardo, muito provavelmente, jogando dentro de casa, tendo esse peso um pouco maior de propor o jogo, como é que vai ser a atitude do time em campo. Se vai tentar realmente acelerar mais o jogo como tem feito, se vai baixar a linha e tentar esperar a Portuguesa, se vai dar a bola para a Portuguesa e errar, enfim, vamos ver como é que vai ser a estratégia do Zé Ricardo para esse jogo de hoje, que tem tudo para manter o Vasco numa sequência positiva nesse início de 2022. Bom, galera, é isso, já sabe, acabou o jogo lá, 20 minutinhos, meia hora depois, começa o pós-jogo ao vivo aqui no canal. Então se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos. Deixa o like no vídeo se você gostou. Saudações e até a próxima.